Glória a Deus, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início, amados irmãos e irmãs, a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Este nosso culto, como é de conhecimento dos irmãos, das irmãs, também é transmitido por Facebook, por YouTube. Os irmãos que nos acompanham através de um aparelho celular, irmãos que nos acompanham através de uma televisão, que possamos estar, amados, em uma íntima comunhão com Deus nesse culto. Vamos cantar os hinos que o Senhor dará a graça da Irmandade pedir, vamos clamar ao Senhor, na oração vamos confessar as nossas faltas ao Senhor, vamos utilizar o nosso tempo na presença de Deus para adorar a Deus em espírito e em verdade, amados. Então, quem se sente no começo deste culto, chame um hino. 98, hino 98. Glória ao Senhor.
Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Quem se sente, amados irmãos, irmãs, pede mais um hino. 420. 430. 430. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Quem se sente, irmãos, pede um hino para a oração. Glória a Deus. Hino 5:5, glória ao Senhor. Oh,
Deus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bem-amados irmãos, irmãs, nós iremos, neste momento, aos pés do Senhor, apresentar os pedidos de oração. Quem entrou por essas portas hoje fez pedidos por enfermidades, tribulações e causas, viagens, acidentados, famílias, testemunhados. Nosso livro também, irmãos, está no número 5.683. Não pelo número, mas pela fé. 5.683 vezes que o seu irmão, que a sua irmã passou por essas portas e confiou no Senhor. Os pedidos de oração, irmãos, que nós fazemos menção, às vezes parece ser tão simples, uma papeleta, não é verdade? Mas aqui tem a tua lágrima, aqui tem o teu clamor, aqui tem a tua aflição. Então nós vamos aos pés de quem pode tomar para si as nossas enfermidades, as nossas causas. Basta que possamos crer no poder do nosso Deus. Então, juntos, em uma só fé, em uma só comunhão, buscamos a face do Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao Criador. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez, Senhor, nós estamos aos teus pés, rendendo-lhe graças, primeiramente, pela grande sorte que coube a nós, de sermos chamados teus filhos e herdeiros das tuas promessas nos céus. Graças nós te damos, Senhor, pelo fôlego de vida. Graças nós te damos, Senhor, porque até aqui a tua mão tem nos alcançado. Graças nós te damos, Senhor, porque mais uma vez, uns dentro da tua casa, outros acompanhando por um aparelho eletrônico, mas mais uma vez tu tem nos dado a graça, Senhor, de estarmos em comunhão contigo, adorando-te em espírito e em verdade, Senhor. Graças te damos por tudo quanto tu tem nos feito, Pai amado. E se ainda assim temos faltado na tua presença, se ainda assim, Senhor, temos cometido erros, pecados na tua presença, Senhor, se querendo fazer o bem, Senhor, temos te desagradado, nós te pedimos, ó Pai de misericórdia, perdoa as nossas faltas por amor do teu santo nome, não nos julgue com o peso da tua mão, tampouco, Senhor, com a tua justiça, mas que mais uma vez, Senhor, tu possa olhar dos altos dos céus e olhar para nós nessa pequena condição que nós nos apresentamos diante de ti e perdoar as nossas faltas, Senhor. Ó Deus de misericórdia, nós te pedimos, limpa as nossas vestes por amor do teu santo nome, nos instrui, Senhor, no caminho que devemos andar, nos instrui, Senhor, os caminhos que são agradáveis aos teus olhos também. Tem misericórdia de nós, Senhor. Estamos nessa terra, Pai amado, passando por tantas aflições, passando por tantos caminhos tortuosos, Senhor. E se não for a tua mão amiga, se não for a tua mão misericordiosa para nos auxiliar, Senhor, nós nem aqui estaríamos mais. Ó Deus de piedade santo, nós nesta oração te apresentamos todos os pedidos de oração, Senhor, que o teu povo tem feito menção na porta, que tem feito menção no livro de oração, Senhor, que tem apresentado também, Senhor, nos grupos de WhatsApp da igreja, no Facebook, no YouTube, Senhor, nós não temos nada, Senhor, nós também somos, Senhor eterno, necessitados dos teus favores, mas nós apresentamos, Senhor, as aflições, as enfermidades, as causas, Pai, do teu povo nas tuas mãos. Por misericórdia nós te pedimos, Senhor, que haja providências dos céus nesta noite na vida do teu povo, Senhor eterno. Quantos de nós, Senhor, que para estarmos
entramos dentro da tua casa, já foi um sacrifício, mas nós te pedimos, Senhor, olha dos céus, olha para nós, olha para quem assiste, para quem recebe este culto, Senhor, para quem produz esse culto, olha para nós, Senhor eterno, e venha ao nosso encontro pelo amor do teu santo nome, aonde não tem situação favorável, Senhor, aonde o médico não dá, Senhor eterno, prazo para resolver, aonde a medicina não encontra solução, aonde a justiça já deu por perdido, Senhor, ainda tem Deus nessa terra, ainda tem Deus nas nossas vidas, e a esse Deus nós entregamos todos os nossos pedidos, Senhor. Toma na tua mão pelo amor do teu santo nome, e o teu nome em tudo será glorificado por nós. Ó Deus de misericórdia, queira abençoar o decorrer desse culto, nas ofertas, queira abençoar em todo o andamento, Senhor, e maiormente nós te pedimos, manda do céu um passo da tua santa palavra. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, não que haja em nós merecimento, mas é em nome de Jesus Cristo, Filho do teu amor, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Bendito é o teu santo nome, Senhor, aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quem se sente, irmãos, irmãs, pede mais um hino? Hino 54, 54.
Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Bem, irmãos, nós, neste momento, é o momento que nós temos para fazer as nossas ofertas ao Senhor. O irmão, a irmã que nesta noite veio preparado para ofertar, boa coisa é, irmãos. Nós temos necessidade no atendimento dos necessitados, nós temos necessidades para suprir nos serviços que são realizados nesta congregação, não é isso, irmão William? O Senhor tem provido, irmãos, uma boa obra, o Senhor tem provido uma boa oportunidade desta irmandade estar sempre reunida, mas nós precisamos colaborar para que nós continuemos com esses trabalhos, irmãos. Então, o irmão, a irmã que nesta noite está preparado, ou se precisa ofertar com máquina de cartão, tem aqui junto do irmão Bruno, para que você possa fazer a sua oferta. Nós devemos procurar agradar ao Senhor também com as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Então, o irmão, a irmã que está preparado, pode vir à frente ofertar, e por essa parte o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Deus que abençoe, Deus que abençoe. Aos irmãos que têm o coração na obra, mas que para você estar aqui já foi um sacrifício vivo na presença do teu Deus. Que o Senhor possa retribuir a quem ofertou, a quem não ofertou, com bênçãos dos céus, irmãos. Porque o Senhor é poderoso para abrir as portas que estão fechadas nas nossas vidas e fazer transbordar o nosso celeiro também. Da mesma forma, irmãos, nós devemos valorizar o tempo que nós estamos na casa do Senhor. Ainda ontem, se não me falha a memória, nós recebemos um áudio de um irmão. Esse irmão deve ter uns 70 anos. E esse servo de Deus, irmãos, é de uma outra igreja, de uma igreja que não está tendo cultos. Esse irmão ligou, mandou um áudio para nós chorando, irmãos. Nós nunca o vimos, ele acessou pelo QR Code que tem aqui na tela. Ele mandou uma mensagem chorando, falando que o Senhor tem falado com ele através dos cultos da CCA, chorando de vontade de participar de um culto presencial, irmãos. Então, esse momento que nós temos, nós devemos buscar comunhão com o Senhor. Quantos dos nossos irmãos dariam tudo para estar participando de um culto, irmãos? Mas o Senhor que tem sido conosco, será com eles no tempo certo também. Mas importa, irmãos, que nós tenhamos o nosso coração derramado na presença de Deus, valorizando essa boa oportunidade de estarmos na casa do Pai. Também, amados, Deus abençoe os irmãos que ofertaram. O Senhor tem abençoado grandiosamente esta igreja, esta congregação. O Senhor tem abençoado grandiosamente o evento que tem todos os sábados do CCA em Ação. No último sábado, se nós não estamos enganados, compareceram mais de 70 pessoas no evento. Mais de 70 pessoas, não é isso, irmão William? Que receberam instrução da palavra, que se confraternizaram, e o nome de Deus está sendo glorificado por isso também. Então nós temos um convite aos irmãos, às irmãs, que nós possamos, irmãos, pegar pelo menos um desses folhetos que tem na portaria da igreja e poder entregar para algum amigo, para alguma amiga, algum colega de trabalho, algum jovem que nós conheçamos na rua em que a gente mora,
para que possam estar presentes nesses eventos. O Senhor tem feito obras no meio da Irmandade através dos eventos do CCA em Ação. No último culto que nós tivemos juntos, nós entregamos um folheto para cada irmão, para cada irmã. Algum dos irmãos passou esse folheto adiante, irmãos? Quem passou, levanta a mão. Deus abençoe a vida dos irmãos, das irmãs. Continuem fazendo assim, irmãos. Lá na empresa que eu trabalho, o irmão Bruno conhece, tem um folheto desse lá onde todo mundo passa, né, irmão? No mural. Porque, irmãos, temos que dar publicidade das portas abertas, porque as pessoas precisam se achegar e o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser comunicado a todos também. Então, o irmão, a irmã, nesta noite, pega um folheto desse. Se você não encontrar na portaria, pede para o irmão William, mas entrega no teu comércio, aonde você trabalha, com as pessoas que você se relaciona, e o Senhor fará a obra. E você terá feito a comunicação do Evangelho, e o Senhor retribuirá nas nossas vidas as bênçãos por Ele prometidas também. Também, irmãos, não nos esqueçamos da mesa do amor. Você que puder trazer da tua casa um saquinho de arroz, um leite, feijão, comidas não perecíveis. Temos grande necessidade. A pandemia aumentou a necessidade. Então, se o irmão, a irmã pode dividir um pouco das bênçãos do Senhor derramado na tua vida, pode ter certeza que alguém vai agradecer pela tua vida. Ainda que você nunca o encontre, mas você receberá uma oração de agradecimento por você ter se lembrado dos pequeninos na terra também. Então, irmãos, o Senhor te abençoando, ajude a obra de Deus. Traga. As pessoas recebem um mantimento, recebem junto uma oração, não é isso, irmão William? E o Senhor é quem faz as obras na vida de todos nós e na vida dos pequeninos da terra também. E um dia, pode ser que aquele que você ajudou esteja aqui nesse púlpito pregando uma palavra, pregando a sua libertação, irmãos. Porque isso são os favores imerecíveis que nós recebemos das mãos do Senhor. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, algum irmão, alguma irmã sente de contar alguma obra, alguma graça alcançada do Senhor? Estão todos em paz? Se estamos todos em paz, amados, vamos pedir mais um hino, o Senhor mandará do céu a sua palavra. Hino 4, glória ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor eterno. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Bem amados irmãos. Irmão Bruno, fica melhor se eu falar um pouco mais perto? Bem, meus irmãos, minhas irmãs, quem nos acompanha, não nos esqueçamos que todos os dias, se não tem culto presencial, nós temos cultos online. Então, de maneira alguma, vamos ficar nas nossas casas sem buscar e sem louvar ao Senhor. Todos os dias temos cultos online às 20 horas e também temos culto em Itapevi presencial às terças-feiras às 20 horas e aos domingos às 18h30. Não é isso, irmão William? O irmão William está querendo que nós realizemos um batismo aqui em Itapevi. Ele falou que vai batizar umas 30, 40 almas, mais ou menos. Eu tenho fé. E os irmãos também têm fé, não tem? Glória ao nome santo do Senhor. Por esses dias nós vamos realizar um batismo aqui. Então, irmãos, é bom que nós estejamos sempre na casa do Senhor, sempre trazendo um amigo, uma amiga. Irmãos, o batismo, quando uma pessoa se batiza, ela não está entregando a vida dela para a igreja. Ela está entregando a vida dela para o Senhor Jesus. O mandamento da palavra, a nossa Bíblia, não é a salvação segundo a congregação cristã apostólica. É a salvação segundo o concerto com Jesus Cristo. Então nós devemos anunciar o Evangelho, irmãos, sem o peso de uma religião. Nós devemos anunciar o Evangelho para que as pessoas conheçam a Cristo, que as pessoas se acheguem a Cristo e elas possam fazer um concerto pessoal com o Senhor. Todos nós estamos batalhando pela salvação das nossas próprias almas, não é verdade? Fraco, é verdade, errantes, mas desejosos de alcançar a salvação. Então vamos comunicar essa boa nova, irmãos. Comunicar aos nossos amigos, comunicar aos nossos parentes, sem o peso de que se não for por aqui é errado, se não for por ali não está certo. Não, irmãos. Traga na casa do Senhor e deixe que o Senhor faça a obra de conversão nos corações. Nós devemos fazer a nossa parte, convidar, ser amigo, anunciar o bem, anunciar a salvação, anunciar a Cristo. E Cristo Jesus tudo pode fazer naquilo que nós não alcançamos, naquilo que nós não convencemos. O Senhor, irmãos, convence de uma hora para outra. Quando o Senhor Jesus esteve na terra, por onde ele passava tinha milagres, e os discípulos o acompanhando. Quando o Senhor Jesus foi aos céus e foi derramado sobre os discípulos, sobre os apóstolos, o Espírito Santo, eles falavam de maneira simples, mas o poder do Espírito Santo convencia os corações, irmãos. Então nós devemos convidar e entregar as pessoas, os nossos amigos, entregar quem nós convidamos nas mãos do Senhor. E o Senhor fará obras e prodígios que serão reconhecidos muito longe daqui de Itapevi também. Glória ao nome santo do Senhor. Mais algum anúncio, irmão William? Tudo em paz? Se cada um trouxer 5 pessoas no próximo culto, está tudo em paz, né? Então tá bom. Então vamos aguardar que do céu venha a palavra para nós. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Pronto. Irmão Zé, palavra. Não? Demais irmãos no meio. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Vamos ler, irmãos, onde o Senhor tem nos mostrado no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Glória ao Senhor, no capítulo 28.
Glória a Deus. Gênesis 28. Vamos iniciar a leitura, amados, no verso 10. Glória a Deus. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do teu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra, que tenho posto por coluna, será a casa de Deus. E de tudo quando me deres, certamente te darei o dízimo. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Palavra conhecida, muito conhecida, passagem da escada de Jacó. Todas as religiões, todas as crianças nascidas num berço evangélico conhecem essa passagem, porque acaba sendo uma história lúdica para as crianças. Mas hoje o Senhor nos envia, nos desperta, nos instrui, não de maneira lúdica. Hoje o Senhor quer falar com as nossas almas, irmãos. O Senhor nos relembra o caso de Jacó. Se você voltar um pouco às Escrituras, você vai saber que Jacó, quando ele para neste lugar onde passou a noite, na verdade, ele estava fugindo, ele estava em aflição, ele já não tinha paz mais no coração dele. Por quê, irmãos? Porque o que acontecia com ele é o que acontece conosco, o que acontece com as nossas próprias vidas, na verdade. Há tempos em que as aflições se multiplicam nas nossas vidas. Mas assim como foi com Jacó, nós também estamos diante de um Deus que fez os céus e a terra e é poderoso para nos ajudar, nos auxiliar e cuidar também do nosso dia, da nossa noite, do nosso sono. E quando nós dormimos, o Senhor está trabalhando por nós. Aqui, irmãos, nós temos um mistério do Senhor. Aqui fala que a escada de Jacó, irmãos, os anjos subiam e desciam. Se nós formos pensar nos céus, uma escada que toque o trono da glória de Deus, os anjos deveriam, por lógica, descer e subir. Mas, irmãos, aqui já está escrito, desde o início da história, desde o início da transcrição bíblica, que os anjos do Senhor já passeiam em nosso meio. E eles estão trabalhando por nós, cuidando dos pequeninos do Senhor nesta terra também. Também, amados irmãos, aqui nós vemos, aqui nós lemos
que Jacó, quando ele recebe essa visão, ele ungiu aquele lugar, ele santificou aquele lugar, ele consagrou aquele lugar. E hoje o Senhor, irmãos, nos desperta a esse respeito, para que nós tenhamos nas nossas vidas este mesmo comportamento. Que possamos, ainda que você pense que você é o menor na tua casa, ainda que você pense que você é o menor onde você trabalha, com quem você convive, mas que você possa consagrar aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, irmãos. Hoje o Senhor vem pela palavra que Ele nos envia, que Ele nos desperta, para que nós não tenhamos coração amargurado, tampouco um coração sem esperança, irmãos. Que nós tenhamos sempre a confiança no Deus que fez os céus e a terra. Tem um testemunho, irmãos, de uma obra que o Senhor fez na minha família. A minha esposa, ano passado, por volta do mês de junho, ela teve um sonho que o pai dela falecia no ano passado. E ela ficou em grande aflição, compartilhou comigo essa aflição dela. Eu falei, olha, nós temos que orar por ele, nós temos que buscar do Senhor, que o Senhor dê vida para ele. Teu pai, meu sogro, é um pai também para nós, amamos ele. Irmãos, e o Senhor permitiu uma grande aflição na vida daquele irmão. Passado alguns dias, entraram num sítio que ele tem, um sítio que ele conseguiu com muito suor do trabalho dele, e roubaram, irmãos, tudo que ele tinha ali dentro. Roubaram os bois, roubaram os bezerros, roubaram um boi que ele tinha se esforçado muito para comprar, um touro, e levaram embora, irmãos. Nós pensamos que aquela era a aflição que ele deveria passar. Passado poucos dias, talvez, por certo, compartilhando por consequência também desta aflição, ele sofreu um grande infarto. Um infarto que teve que ser socorrido às pressas para São Paulo. Ele mora no interior e teve que fazer uma cirurgia de peito aberto e passou dias de grande limiar entre a vida e a morte. Mas, irmãos, nunca faltou oração, nunca faltou consagração, nunca faltou unção, nunca faltou unção dos netos. As crianças, os netinhos, a netinha ia visitar o vovô e sempre ungindo ele, abençoando o vovô, porque, irmãos, não tem idade, mas tem coração sincero, o Senhor está pronto para ouvir a oração dos pequeninos na terra. Passadas essas coisas, irmãos, e os netinhos sempre orando, Papai do céu, permite que o boi do vovô volta para o cercadinho, cura o peito do vovô. O Papai do céu curou o peito do vovô, irmãos. E passado um ano, ele restituiu os bois, irmãos. Os bois não foram mortos, foi recuperado todos ontem e o nome de Deus está sendo glorificado. Por quê, irmãos? Esses são os favores merecidos que nós temos, que nós alcançamos. O que tem perdido, irmão, não está perdido para Deus, está perdido para o homem, está perdido para nós, porque nós somos limitados, mas para o Senhor não tem nada perdido, irmãos. Nós devemos consagrar o que o Senhor coloca na tua mão. Tem louvor, tem clamor, tem fé, então tem consagração naquilo que o Senhor colocou na tua mão. E aquilo que nós não alcançamos, o Senhor pode fazer por nós, irmãos. Unção, consagração dos nossos filhos, consagração do nosso casamento, consagração, irmãos, do imóvel que o Senhor colocou na tua vida, que preparou para você. É humilde, consagra. O Senhor tem poder de transformar o que é humilde numa coisa de grande exaltação.
no seu veículo, na sua condução, aquele que leva você para cima e para baixo, é humilde hoje, mas o Senhor abençoa você, abençoa aquele que te ajuda, e o Senhor prospera os caminhos daquele que adora o Senhor na terra, irmãos. Os irmãos estão entendendo essa palavra? As irmãs estão recebendo essa palavra, irmãos? Hoje o Senhor quer fazer um despertamento nas nossas vidas. Não tem nada parado, irmãos. Não tem nada perdido. O Senhor quer abençoar as nossas vidas, irmãos. O Senhor quer que confiemos no poder do Senhor. O Senhor quer que confiemos no poder da palavra. Quando o Senhor manda, a palavra não volta vazia. Então quando nós estamos em aflição, quando nós estamos, irmãos, a palavra é sobre unção. Essa igreja tem que se preparar para uma grande bênção. Essa igreja tem que se preparar para proclamar uma grande vitória, irmãos. Hoje o Senhor tem um projeto aberto na vida de cada um que está nessa igreja, e é um projeto de exaltação, irmãos. O Senhor protege nós, o Senhor nos esconde do dia do mal, o Senhor exalta a nossa cabeça quando nós estamos caídos, e o Senhor coloca nós em pé. Hoje a palavra do Senhor em Itapevi, hoje a palavra do Senhor para quem recebe através de uma programação eletrônica é exaltação. Não importa a maneira como nós estamos. Parece que está tudo perdido, irmãos. Parece que nós estamos numa terra onde você planta e não nasce. Parece que nós estamos numa terra onde nós vendemos e não recebemos. As coisas não estão acontecendo para alguém que está recebendo esse culto, para alguém que está recebendo através da internet ou aqui nessa congregação. Irmãos, irmãs, Deus continua sendo Deus. O Senhor que foi no passado é no presente e será no teu futuro, irmãos. Então não fiquemos com o nosso coração entristecido pelas aflições do dia. Os nossos passos, a nossa vida não é medido pelo dia. Não é hoje, o Senhor não te deixou derrotado hoje. Hoje o Senhor está semeando a tua vitória. Hoje o Senhor está semeando a nossa exaltação, irmãos. A palavra do Senhor hoje nos convida, consagremos o que o Senhor colocou nas nossas mãos. Não espere que a consagração do que o Senhor colocou na tua mão virá pelas mãos de outra pessoa. Quem quer o melhor para a tua vida, senão você mesmo? Quem quer o melhor da tua vida, da vida dos teus filhos, senão você mesmo? Então consagre, irmãos. Ore com imposição de mãos, abençoa. Quando você abençoa, o inferno tem que fugir da tua vida, irmãos. A palavra do Senhor hoje é de libertação. A palavra do Senhor é de benção. Nós já contamos aqui num culto online que nós tivemos, quando a Irmandade não estava participando ainda. Hoje, estava alguns dos irmãos, creio que estava o irmão Assis, que estava o irmão Anderson, a Tati, o irmão William. Não sei se os meninos estavam, o Ismael, o Eric, pelo menos. Uma vez, irmãos, minha esposa numa reunião de irmãs, recebendo instrução da palavra de uma serva de Deus, e aquela irmã se sentiu da parte de Deus para que aquelas mulheres, mães de família, elas consagrassem a vida delas ao Senhor. Consagrassem os filhos, consagrassem a chave da casa, consagrassem a chave do carro que elas tivessem. E a minha esposa, irmãos, se sentiu, não que desconfortável, mas ela ficou receosa, mas algo dentro dela forçou ela e ela pegou aquela palavra. Ela abriu a bolsa. E as irmãs, quando abrem a bolsa, irmão, para encontrar as coisas é difícil, não é? Mas ela encontrou a chave do carro dela e consagrou ao Senhor. Passou poucos dias, ela estava voltando da escola, ela foi levar os nossos filhos.
entre Barueri, Santana e Parnaíba, numa região bem residencial, um caminhão de coco vindo do Nordeste, que saiu da Anhanguera para não pagar o pedágio, para entrar em São Paulo, descendo na avenida ali da Escola Morumbi, em Alphaville, perdeu o freio e deu perca total em mais de 20 carros, irmãos. E a minha esposa estava no meio, mas ela estava com aquele carro que havia sido consagrado, não é verdade? Irmãos, isso faz 1 ano e meio, até hoje nós não arrumamos o carro porque não precisou. Agora nós estamos vendendo o carro, o lojista que vai comprar o carro fala, não, isso daí nem precisa arrumar, não vai descontar nada do valor, porque o Senhor guardou, irmãos. Consagração na tua vida, irmã, consagração na tua vida, irmão, nas nossas vidas. O que o Senhor te deu está santificado, o diabo não pega, o diabo não leva embora. O que o Senhor colocou na tua mão é daqui para melhor. Vamos deixar, irmãos, o inferno envergonhado. Vamos deixar os maus espíritos envergonhados. Porque sobre essa igreja tem a luz de Jesus Cristo. Sobre essa igreja tem a bênção do Senhor repousada sobre nós. Quando o Senhor vem e repousa as bênçãos dele, pode chover, pode fazer sol, pode ventar, não vai arrancar nada do lugar, irmãos. Está abençoado em nome do Senhor Jesus. Então essa é a palavra que o Senhor nos tem mandado nesta noite, que possamos receber ela com paz, com comunhão, com confiança, com fé. Se você tem vontade de consagrar alguma coisa na sua vida, seja um filho ou alguma coisa que o Senhor colocou na tua mão, que você está temeroso, vai, que o Senhor é contigo. Quando você colocar a sua mão, antes que você encoste a tua mão, está o Senhor já selando com a benção dEle e com a proteção dEle. Não ficará nada vazio, viu, irmão? Não ficará a despensa vazia. Não terá morte. A morte já foi tirada faz tempo. O Senhor tem prometido vitória para a vida do povo de Deus. Então recebamos todos essa palavra, irmãos, como vinda do céu. Tenhamos fé, esperança. E se você não tem fé para alcançar, o Senhor fará da mesma forma na tua vida. E no dia da nossa exaltação, irmãos, que nós não batamos no nosso peito achando que somos nós, senhores do nosso destino, mas que tenhamos condição e humildade de reconhecer que na nossa vida são os favores imerecíveis que recebemos das mãos do Senhor. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmão Zé, irmão, pode agradecer o culto por nós? Glória ao Senhor. Aleluia. Em comunhão, amados, vamos agradecer esse culto com oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo Senhor, glória a Deus. Altíssimo Senhor, Pai nosso que está no céu, no nome do Senhor Jesus, os nossos joelhos se curvam, Deus, na Tua presença mais uma vez. Agora, Deus, nós queremos Te dar graça por tudo que tem feito ao nosso favor. Nós Te damos graça, Senhor, por ter preparado de hoje estar dentro da Tua casa, Pai. E nós Te agradecemos por esta palavra, Senhor. Cumpre ela, Senhor, no nosso meio, Senhor. Exalta a nossa cabeça, Senhor, para que o mundo possa ver que nós serve um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode para o nosso bem. Nós Te damos graça por tudo, no nome do Senhor Jesus, que habita no Teu trono, aí no céu, por todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória ao Teu nome, ó Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Em agradecimento a esse culto, irmãos, quem se sente chama um hino. Foi o 99 e o 119? Os irmãos aceitam tocar os dois, irmãos? Vamos pedir cantar o das irmãs primeiro? 119. Com a mesma força que pedimos, vamos cantar, hein? Glória ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hino 99. É isso, né, irmãos? Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho um pedido para fazer para o irmão William. Vamos ver se ele aceita. Pegar o nosso irmão Tenor, nosso irmão Pavarotti, pegar algumas moças aqui, para a gente preparar um hino bem gostoso para cantar para a Irmandade, fazer as passagens do tenor, tudo. Pode ser? Num próximo culto, os irmãos treinam e, se é que precisa treinar, que eu acho que nem precisa. Que eu acho que é bonito, hein? Que a gente ouve aqui, ó, tem diamante aqui no meio da Irmandade, glória a Deus. Irmãos, os irmãos estão felizes? Glória a Deus, então tá bom. Deus abençoe a cada um, a vida de cada um. Estejamos sempre juntos nos cultos, esperando que do Senhor venha a exaltação para as nossas vidas, irmãos. O Senhor está pronto para nos abençoar. Que possamos todos receber a santa paz de Deus, o grato amor do Senhor, que a comunhão deste culto, o conselho da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus.